E aí galera, eu sou Taline e o vídeo de hoje é mais uma lista literária. Hoje eu vou trazer para vocês 5 casais emblemáticos que marcaram a minha leitura, mas de livros de fantasia. Os gêneros que eu mais gosto de ler são fantasia e romance. Romantasia, então, nem se fala. Então eu decidi trazer aqui fantasias que eu li e que tem ali um casal que marcou bastante. Primeiro eu vou começar com um casal aqui que já é conhecido, mas destes livros aqui em específico eu não sei se é muito conhecido não, sabe? Essa duologia. Inclusive, escreve aqui pra mim se você já tinha ouvido falar dessa duologia, se você já leu, inclusive. Por quê? O primeiro livro foi lançado em 2011 e o segundo em 2012, aqui no Brasil, e eu li eles em dezembro de 2013. Então ele é bem antigo assim. Mas eu quis trazer aqui Julieta Imortal e Romeu Imortal, porque eu amei muito essa leitura, inclusive eu quero reler, porque já tem um bom tempo, né? Mas aqui é uma história bem diferente. Eu sou obcecada por Romeu e Julieta e leio todas as histórias e recontos e, enfim, tudo que envolve Romeu e Julieta eu leio. Aqui, o que acontece? O Romeu foi atraído pelo Frei, que em tese iria fazer o casamento dos dois. Na verdade, ele veio falar para o Romeu sobre magia negra, sobre feitiçaria, enfim. E ele vendeu para o Romeu a imortalidade. E para o Romeu conseguir se tornar imortal, ele teria que sacrificar a vida de Julieta. Então ele finge morrer para que ela, né, naquela angústia, naquela tristeza também, né, e então ele pudesse se tornar imortal. Mas nisso ele entrou meio que para uma gangue, os mercenários, e o objetivo dele era estragar todos os finais felizes, estragar todas as histórias de amor das almas gêmeas que fossem surgir a partir dali. A Julieta, então, foi resgatada pelos embaixadores da luz e recebeu a proposta de ser a rival do Romeu e impedi-lo de estragar as histórias de amor. Então, durante 700 anos, ela reencarna como a mulher do casal de almas gêmeas, para que quando o Romeu se aproxime, ela possa detê-lo e manter aquele casal vivo e bem para eles seguirem com a história de amor deles. E aqui em Julieta Imortal, a Julieta acaba reencarnando numa menina chamada Ariel. Só que o que acontece? Nessa história, nessa vida que a Julieta está reencarnando, né, ela já reencarnou em várias durante 700 anos, mas nessa aqui em específico, a Julieta encontra um novo amor. Que ela só tinha sentido, que ela só tinha encontrado com o Romeu na vida original dela, e aqui ela encontra um amor. Então ela tem esse dilema de ter o Romeu, de cumprir a missão dela, mas também talvez de tentar uma segunda chance para a própria história de amor dela. Então é isso. Sobre o segundo livro eu não vou falar muito, porque se não pode entregar o primeiro livro, vai que alguém aí quer ler, né? Eu amei a leitura quando eu fiz ela, mas nesse primeiro livro, basicamente, o Romeu é o vilão da história, traiu sua amada Julieta e a Julieta então tem a missão de deter o Romeu para que ele não estrague mais nenhuma história de amor. Gente, eu amo isso aqui, eu amo mesmo. E eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso e recentemente eu fui pesquisar e só ouvi gente falando mal. Então eu quero reler para ver se eu continuo com essa boa opinião ou qual é que é disso aqui.
Então comenta aqui pra mim se você já tinha ouvido falar sobre esses livros ou até mesmo se você leu, me diz o que você achou. Depois eu não trouxe aqui, porque eu só tenho o box grande e os livros estão socados lá dentro, mas eu trouxe Clary e Jace de Instrumentos Mortais. Eu sei que muita gente não gosta. Meu primeiro contato com esse casal foi através do filme lá com a Lily Collins e eu vou dizer que eu amei, tá? Amei. Conforme eu fui lendo os livros, eu tinha alguns ranços. Ali no quarto livro da série, eu voltei a ficar encantada, torcendo por eles novamente. Inclusive alguns outros casais que vão se formando nesta série dos Instrumentos Mortais também ganharam meu coração. Então assim, eu sou fã de Clary e Jace. E você, me conta aqui. Principalmente porque é um trem de vai e volta, é todo mundo tentando impedir isso e uma ligação, uma conexão que traz um de volta para o outro. Eu adoro isso, eu adoro. Depois a gente tem aqui Um Encantamento Delicado, foi o meu livro mais favorito de 2025. E aqui a gente tem uma fantasia, mas que tem toda essa atmosfera de romance de época. Então aqui a gente tem personagens com poderes que descendem de deuses. O nosso personagem o nosso protagonista é um príncipe e a nossa protagonista é uma costureira e os dois têm magias ali que descendem dos deuses que deram origem à família deles. A gente tem um romance proibido, conspirações políticas, uma coluna de fofoca. Então, assim, isso aqui é a mais pura junção de um mundo maravilhoso de fantasia com Bridgerton. Bailes, vestidos, eu amo. E o casal aqui é uma coisa que vai construindo, vai do enemies to friends to lovers, entendeu? Eles começam se detestando, porque o príncipe tá casando obrigado e ela vai ser a costureira do casamento real. Eles passam a se tornar amigos conforme eles vão se conhecendo mais. Começa a surgir um amor ali, mas um amor que não pode acontecer. Um amor proibido, afinal ele já está prometido em casamento. E, gente, eu amo isso aqui. E por conta disso aqui, eu precisei ler outro livro da Alison Saft, inclusive, até onde eu sei, somente esses dois dela estão publicados no Brasil. Ou não. Ou tem mais algum? Não, eu acho que é só esses. Se vocês souberem de outros livros publicados por ela aqui no Brasil, por favor, publicados por ela não, né? Outros livros dela publicados já em português, coloca aqui embaixo porque eu preciso ler. Inclusive esse aqui é o primeiro de uma série, mas pelo que eu vi, nem na língua original o segundo volume ainda foi publicado. Então, aguardemos. Mas neste aqui a gente tem uma releitura, um reconto. Eu adoro isso, né? Vocês já perceberam. A gente tem reconto da história da Sininho. Então, aqui no Refúgio das Fadas, na Terra do Nunca, a gente tem as fadas das estações. E essas fadas das estações são responsáveis por fazer as estações chegarem até o nosso mundo, chegarem até o continente. Aqui a gente tem como casal a Clarion, que ela caiu de uma estrela cadente como fada do verão para ser a próxima rainha do Refúgio das Fadas. E a gente tem aqui o Guardião do Bosque do Inverno, também um romance proibido, eles se apaixonando, tentando vencer o inimigo ali do Refúgio das Fadas, que são os pesadelos. Gente, é de cortar o coração as cenas deles dois. É a coisa mais apaixonante do mundo, do mundo, do mundo, do mundo. Enfim, vale a pena, viu? Eu recomendo demais os livros dessa autora. Tem resenha, tá? Tem um vídeo inteiro de resenha sobre Um Encantamento Delicado. Eu recomendo muito. E por último, o último livro lido de 2025. E aqui eu tenho a HQ de Avatar: A Lenda de Aang. Tá ali um casal emblemático de Avatar: A Lenda de Aang? Sim, pois os quadrinhos de Avatar são sequência da história da série de TV.
Então, no final da terceira, a gente tem ali as 3 temporadas da série de TV, né, em desenho. No final da terceira temporada, a gente tem o Aang e a Katara finalmente ficando juntos. Então aqui, né, acontece todas as aventuras deles, a continuação disso. Ou seja, no começo desta HQ, a Katara e o Aang estão namorando. E simplesmente foi o que eu torci para acontecer quando eu era pré-adolescente, quando eu era criança, assistindo a série. Eles são muito fofos, eles são uma coisinha e eles finalmente ficam juntos. Então eu tinha que trazer aqui porque são xodozinhos pra mim. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários pra você qual é o casal de livro de fantasia que é o mais fofo, na sua opinião, que é o mais lindo, que eu quero ler também, tá? Porque eu amo isso, amo ler fantasia quando tem um casal assim que faz eu me apaixonar junto com eles pela história deles dois. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!